Olá, queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, graça e paz a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos uma vez mais a este canal, Palavra Sencia e Pura, ou seja, uma palavra simples, fácil para entender, sem palavras muito complicadas, que você tem que ficar buscando no dicionário que significa isto. Este é o propósito, tá bem? Mostrar para vocês os textos bíblicos e explicar da forma mais simples possível. Em nome de Jesus, vamos dar continuidade a esse estudo sobre a doutrina da abstinência de alimentos impuros. Bom, quero desde agora aclarar, nosso propósito não é buscar uma disputa teológica com ninguém. Eu quero anunciar a verdade pura e simples que creio e que defendo exatamente como cremos, e não temos propósito de ofender a ninguém, tá bem? Você, meu irmão, meu amigo, é livre para escolher, para decidir o que quer da tua vida, que crê, o que você não crê. E, bom, eu tenho que respeitar a tua decisão, porque o próprio Deus não te obriga a nada. Mas você é sempre muito bem-vindo para estar aqui participando com nós outros, todos indistintamente, não importa lá a religião que você tem, que igreja você congrega, qual tipo de doutrina você crê, ok? Faça a tua parte, se você crê em algo, e eu faço a minha parte, porque eu creio no que eu prego, ok? Então, vamos lá, dar continuidade à segunda parte desse estudo bíblico, em nome de Jesus. Já estudamos na primeira parte alguns textos nos quais Deus proíbe comer alguns tipos de carnes, e ficou bastante claro, estou seguro disso. Agora vamos dar continuação a isto na segunda parte, e que vamos estudar agora, a partir desse momento, o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz uma coisa para mim. O que você pensa desse texto aqui? Veja, eu vou ler o versículo 10 até o versículo 16. Olha só. E tendo fome quis comer, e enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum, que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Que pensa você desse texto? Deus está dizendo aqui que agora pode comer tudo o que ele já havia dito que é abominação, que é imundo, que é pecado, que nos tornamos almas abomináveis se comemos. Agora Deus está falando: come, Pedro. Será que não tem uma explicação real, lógica, concreta para isso, que não seja uma grande contradição de Deus? Porque, bom, o Deus da Bíblia não se contradiz. O Deus da Bíblia, o meu Deus, o Deus daqueles que creem em um Deus soberano, absoluto, que não muda, não faria uma coisa dessa. Como assim Deus está dizendo: Pedro, mata e come esses animais imundos aí? Se Deus disse: não coma. Se ele disse que serão consumidos aqueles que comem essas abominações por ocasião da sua vinda, é algo sério, certo? Não crê você nisso?
Bom, nós queremos analisar esse texto. E, se o tempo permitir hoje, vamos analisar outros textos polêmicos, como eu já apresentei no estudo primeiro, a lista deles. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus oramos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos ajude. Usa-me, Senhor, em tuas mãos, com humildade, mas com a autoridade espiritual e a sabedoria da tua palavra para transmitir, Senhor, um ensino simples e puro. Senhor, abençoa todas as pessoas que me estão assistindo, que sejam edificadas, ensinadas, que seja confirmada, Senhor, em sua mente, em seus corações, a verdade. Abençoa todos aqueles que, quem sabe, Senhor, está com dúvida ou que aprenderam diferente, que ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma investigação mais detalhada, mais profunda nesse texto. E hoje, por providência divina, está tendo essa oportunidade. Não permita, Senhor, que nenhuma dessas pessoas rejeitem a verdade por causa de suas tradições, de seus costumes, ou simplesmente pelo ego humano de não querer admitir. Tampouco não permita que meu ego também sobrepasse, Senhor, a razão, a fé e a justiça, a verdade, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, que juntos aqui cresçamos em Tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos ao estudo. Queridos, Pedro estava em Jope, hospedado nessa cidade, nesse povo, na casa de um Simão. Pedro, que também tinha o nome Simão, estava na casa de um outro Simão, que era um curtidor, estava ali junto ao mar, vivia ali perto. Pedro, um certo dia, mais ou menos em torno do meio-dia, eu vou aqui tentar enxugar o texto e você pode ler todo para comprovar o que eu estou te falando, tá bem? Pedro, ele ao redor do meio-dia, tendo fome, era a hora do almoço. Pedro, enquanto alguém preparava o almoço, ele subiu no terraço, na parte superior, no teto da casa, e lá estava orando a Deus. Bom, o texto é bastante claro, meus irmãos. Eu vou ler agora do verso 1 até o versículo 9, porque eu já li do 10 ao 16, aquela parte inicial, que é a parte polêmica. Agora veja o que aconteceu, o que estava por trás de tudo isso. E havia em Cesareia, eu estou lendo o versículo 1, adiante, do capítulo 10 de Atos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, a hora nona é mais ou menos às 3 da tarde, ok? Ele viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que és, Senhor? E o anjo lhes disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E aí vem o texto: Pedro estava com fome, subiu para orar no terraço.
enquanto alguém preparava o almoço, como se encontra aqui, talvez a esposa de Simão o curtidor ou alguma criada dele estava preparando o almoço. E Pedro orando lá em cima. Naquele momento, queridos, Deus dá uma visão para Pedro. É esta visão que já lemos. Pedro olhou e vinha descendo do céu um vaso, como se fosse um lençol com as 4 pontas atadas, como uma trouxa, né? Como se diz aí no Brasil. Dentro dessa trouxa, desse vaso, havia animais de todas as espécies, quadrúpedes, répteis, aves do céu. Havia animais imundos, queridos, que Deus proibia comer. Interessante. Pedro conviveu com Jesus todo o tempo, do início ao final. Pedro, igual aos outros apóstolos, já havia passado pela grandiosa experiência do Pentecostes, já haviam sido cheios do Espírito Santo, já eram homens de doutrina. Aqui já havia passado muito tempo que Jesus já tinha voltado ao céu e eles continuavam na prática fiel da lei de Deus de não comer carnes imundas. Será que Jesus em algum momento ensinou seus apóstolos que esta lei seria abolida na cruz? Não, queridos, de nenhuma maneira. Bom, aí Pedro viu isto. E Deus disse: Pedro, levanta, mata e come. Pero que estranho, irmãos. Já tinha alguém preparando almoço para Pedro. Por que Pedro ia ter que levantar, matar um bicho, limpar o bicho, fritar o bichinho, comer o bichinho? Que é isso? Já tem almoço sendo preparado. Você tem que entender que essa visão tem um propósito muito especial. Primeiro, é uma visão, tá? Não tem bicho ali. Não tem animais, ali tem uma visão de animais, entenda isso. Tem uma visão de animais. Ou você acha que o céu é cheio de animais? Você acha que lá tem girafa, tatu, jacaré, leão, gato, rato, sapo? Não, por favor. Queridos, é uma visão. Aí, Deus fala: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro está ali ainda, um pouco atordoado. O que está acontecendo aqui? Depois vai mostrar que ele estava duvidando, pensando: o que está acontecendo? Aí Pedro responde: Senhor, de maneira nenhuma. Versículo 14. De modo nenhum, Senhor. Queridos, aquele Pedro velho, antigo, cheio de falhas, foi transformado, mas a coragem, a intrepidez deste homem continua. Ele ousou dizer: de maneira nenhuma, Senhor, para o Senhor. Porque Pedro sabia, queridos, que Deus não estava brincando quando disse que esses animais são abomináveis, Como agora Deus manda eu comer? Não, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. E na dúvida eu não vou fazer o que Deus me proibiu fazer. Sabe o que Paulo vai falar sobre isto? Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele disse: ainda que eu mesmo, ou um anjo, pregar para vocês outro evangelho que não seja esse que já tenho pregado, vocês consideram anátema, maldito, rejeita, não aceitem. É o que Pedro está fazendo. Pode aparecer um anjo, pode aparecer Deus, pode aparecer uma criatura estranha, mas se está te mandando fazer uma coisa contrária, você tem que se perguntar: é exatamente isso que eu estou entendendo ou eu estou confuso? É Deus realmente ou não é Deus? Aqui é óbvio que é Deus falando com Pedro. Mas Deus realmente quer que Pedro come carne imunda ou Deus tem uma lição por trás disso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Deus tem algo a mais para ensinar Pedro? Será que Deus está liberando comer carne imunda? Não, queridos. Então vamos ver que lição Deus quer aqui. Por quê? O que diz o texto? A voz insistiu segunda vez: Pedro, não faça imundo o que Deus purificou. Não chame de comum o que Deus purificou, Pedro.
E isso aconteceu 3 vezes e a voz desapareceu, o lençol se recolheu para cima, a visão desapareceu, se acabou. E ao final de tudo, Pedro comeu ou não comeu dessas carnes imundas? Hã? E aí? Que pensas tu? Pedro comeu ou não comeu? Bom, parece que é indiscutível, certo? Porque o texto está deixando claro. Pedro disse: de nenhuma maneira, Senhor. Deus insistiu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E Pedro não comeu. Pedro é desobediente, é infiel, ele ainda não havia sido transformado, porque antigamente Pedro era esse cara meio malucão. Agora não, queridos. Agora é outro homem. Ah, meus irmãos, Pedro não comeu. Não é que ele estava enfrentando Deus. Ao contrário, ele sabia quem era Deus e qual era a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, e ele estava seguro, convicto, que Deus queria te ensinar algo a ele, mas que ele comesse coisa imunda? Não, de nenhuma maneira. Esse estudo hoje, você vai ficar totalmente esclarecido disso. Se você tiver o mínimo de humildade, já será suficiente para reconhecer e admitir que realmente você estava equivocado. Deus nunca ordenou Pedro aqui a comer carne imunda. Tem outro significado. Esse texto aqui é para produzir vida e não morte, ok? Bom, vamos seguir. O texto disse, paramos no verso 16, que a visão desapareceu. Se acabou. Agora, verso 17 adiante. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Veja isso, está duvidando, mas será? Veja, Pedro não estava seguro do que estava passando. Uma coisa ele estava seguro, estava certo. E por isso ele atuou de forma certa. Não vou comer, não vou matar de nenhuma maneira, Senhor. Mas ele não sabia exatamente o que era. Então ele estava duvidando acerca da visão que tinha visto. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo disse para Pedro: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Que fez Pedro? Obedeceu na mesma hora. Assim, instantaneamente ele obedeceu. Por que Pedro disse não para Deus? Ali nos versos anteriores, de nenhuma maneira não, e Deus falou 2ª vez e Pedro não, 3ª não, e agora o Espírito Santo fala 1 vez e Pedro na hora já obedece, porque aqui Pedro está totalmente esclarecido que é realmente a vontade de Deus que ele desça e vai com esses homens. Entendeu, querido? É importante prestar atenção nesses detalhes no texto. Agora veja. O versículo diz assim, verso 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? Eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, Pedro, Deus enviou um anjo, falou com Cornélio, que é o nosso amo, nosso Senhor, e pediu que você, Pedro, fosse na casa dele, do Cornélio. O quê? Irmãos,
Um judeu não se misturava com um romano, com um samaritano, com um estrangeiro, não entrava em sua casa, não comia com eles, não os cumprimentava, não tinha nada de bom dia, boa tarde, boa noite, não. Tratava um ao outro como se não fossem nada. E agora Cornélio diz que é para Pedro ir à sua casa. E Cornélio é romano, centurião da guarda italiana. Pedro, judeu. Esses dois jamais se ajuntaria, mas aqui o Espírito Santo disse para Pedro: vai com eles porque eu que mandei. Que faz Pedro? Pedro obedece. Pedro está rompendo na grande barreira aqui, queridos, porque Deus mandou, e Pedro vê que esta ordem de Deus, que é o Espírito Santo, não contradiz a palavra, e Pedro obedece. Mas quando aquela ordem lá em cima, mata e come, contradiz a palavra do próprio Deus, Pedro não obedece. Porque Pedro, no mínimo, sabia que Deus queria falar outra coisa, como a Bíblia inteira é cheia de linguagem de figura. Como a Bíblia inteira, principalmente alguns livros escatológicos, livros proféticos, como por exemplo Daniel, Ezequiel, Apocalipse principalmente. É assim de texto que está escrito uma coisa, mas quer dizer outra. Então, cuidado. Então, o que diz o texto? Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Pedro, que não é bobo, levou com ele alguns irmãos. Lá no capítulo 11 descobrimos que Pedro levou 6 irmãos como testemunhas. Pedro sabia que ele ia ter que enfrentar os líderes, os outros líderes da igreja, que ia condenar Pedro, que ia julgar, ia fulminar Pedro, porque ele se misturou com um estrangeiro, porque ele entrou na casa e pregou o evangelho a um pagão, a um romano. Muitos cristãos ainda não tinham aprendido isto, agora Deus está ensinando. Já é hora que o evangelho rompa barreiras e alcance todos os povos, raças, tribos, línguas. Sim, é hora, passou da hora, é tempo. Ah, meus irmãos, você já não está desconfiando o que significa aqueles animais de várias espécies, de várias raças, dentro daquele lençol? O evangelho não era só para judeu, o evangelho era para todas as pessoas de todo mundo, de todas as línguas, tribos e nações. Você já não está desconfiando o que significava aquela visão, que os animais ali não significavam animais, que eles representavam outra coisa? Usa teu raciocínio aí. Bom, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e postrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Querido, quando o anjo de Deus disse a Cornélio: chama Pedro para que ele venha à tua casa e diz para vocês o que você tem que saber. Cornélio era um homem que tinha fé em Deus, creu em Deus, não sei como, quem pregou para ele, como que ele creu, alguma coisa aconteceu. A gente tem uma ideia desse centurião, relacionamos com outro centurião que aparece aqui no evangelho, mas não vou entrar nesses detalhes agora. O que acontece? Cornélio temia Deus, cria em Deus, queria agradar a Deus, mas fazia do seu jeito, a forma que ele pensava. Ele orava, jejuava, dava esmola, mas a vida cristã é muito mais que isso. Ele precisava aprender. Por exemplo, ele era idólatra. Uma autoridade para ele devia ser adorada, reverenciada. Como alguns imperadores exigiam adoração, veneração. Só que Pedro repreende. A primeira lição que Cornélio aprende ali com Pedro é: nunca se joelhe e adore nenhum homem, porque somos homens, adora a Deus. Querido, Pedro já chegou ensinando. E a casa cheia. Amigos, parentes. Havia um monte de gente na casa de Cornélio. Deus estava fazendo uma obra tremenda ali, queridos. Bom, e falando com ele, entrou e achou muitos que se haviam ajuntado.
E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Quando foi que Deus disse para Pedro: Pedro, não chame comum ou imundo o que Deus purificou? Quando, amigos? Volta um pouquinho atrás, no versículo 15, estamos lendo aqui o versículo 28, se você voltar no versículo 15, aí está Deus dizendo: Pedro, não faças comum, tu tá chamando de imundo, rapaz, o que Deus purificou, não faz isso. Quem Deus purificou? Animais ou seres humanos? Jesus morreu na cruz para mudar o nosso cardápio ou para salvar nossa vida da condenação, do pecado, da morte. Jesus morreu só por judeu ou pelo mundo inteiro? Ele morreu por uma raça apenas ou por todas as raças, tribos e línguas? Deus amou apenas uma nação ou amou o mundo inteiro de tal maneira? Então aqueles animais de várias raças, várias espécies, significava o que, meu amigo? Homens, mulheres, seres humanos de todas as nações, línguas, tribos e raças. Porque aqui está aclarando Pedro: eu não veria na casa de vocês, vocês sabem que um judeu jamais se misturaria com vocês, porém Deus me mostrou. Quando Deus me mostrou? Ontem, lá na casa de Simão Curtidor, eu estava orando e Deus me deu uma visão dos animais. É esse o momento, querido, está claro, está desenhado aqui. Abra teu coração. Não deixe que ninguém te engane, mas também, por favor, não te engane a ti mesmo. Renda-se à verdade. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Quando Pedro dizia: não vou comer esses animais que é comum imundo, Deus disse: não, Pedro, não chame que é comum imundo que Deus purificou. Ou seja, Pedro, nunca mais considere um estrangeiro imundo ou um ser comum, porque era assim que os judeus tratavam qualquer outro estrangeiro, e principalmente samaritano, que eram meio-irmãos, e romanos que estavam dominando sobre eles, porque eles eram a nação dominada pelos romanos. Deus está falando: nunca mais, Pedro. Não quero mais que vocês mantenham essa barreira de separação. O evangelho é para todos. Lembra da ordem de Jesus lá em Atos 1:8? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas o que eles faziam? As panelinhas ali. Só nós judeus somos melhores. Não, Pedro! Não chame como imundo o que Deus purificou. Deus morreu para purificar a todos. Todo aquele que crê em Deus não tem que perecer. Mas como vão crer se vocês não pregar para eles? Ah, irmãos. Atenção. Verso 29. Adiante. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Corações sedentos.
corações abertos como uma terra boa, molhada, adubada, esperando a semente, queridos. E esse povo se quedava ali entre eles somente. Deus teve que intervir com esta visão radical para Pedro. Deus pegou Pedro pela boca, igual pega um peixe. Pedro estava faminto, com fome. Alguém já preparava almoço. Deus que é sábio, Deus faz o seguinte, sabe, vou pegar esse cabra agora assim, pelo beiço. Ele está morrendo de fome, vou tratar de comida, de carne com ele. E aí ele vai cair na minha lição. E aí Deus faz justo isso e Pedro fala justo o que Deus esperava e sabia que ele ia falar. Não, Senhor, não como coisa imunda. Pedro disse, nunca em minha boca entrou coisa como imunda. Porque nunca Pedro comeu, bebeu com Jesus. Depois da ressurreição, Pedro comeu peixe com Jesus. Está lá em João capítulo 21. Na praia do mar de Tiberíades, Jesus assou peixe, comeram. Não era peixe de couro, era peixe de escame, de barbatana. Pedro disse, nunca em minha boca entrou coisa como imunda. Porque Jesus nunca ensinou que essa lei seria abolida. Agora, ele está diante de uma multidão de gente na casa de Cornélio, famintas, sedentos da palavra de Deus. E aí, Pedro abre sua boca e diz, reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ah, queridos, a visão está clara, totalmente clara agora para Pedro. Ele não tem dúvida, ele já havia dito, Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum imundo. E agora ele reforça dizendo, está claro para mim, é verdade, eu reconheço. Deus não faz acepção de pessoas, porque a visão dos animais, de várias espécies de animais, representando a humanidade de todas as raças, tribos e línguas, está claro para Pedro, queridos. Por isso Pedro ousou romper com essa barreira racial. Então disse assim, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, não só dos judeus, mas de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Pedro e os seus companheiros discípulos comeram, beberam com Jesus depois da ressurreição dos mortos, como antes todo o tempo. E nunca em minha boca, disse Pedro, entrou coisa comum e imunda. Em nenhum momento, queridos, Deus quis que Pedro comesse carne imunda. E Pedro atuou de forma perfeita quando disse não, não e outra vez não. Porque Deus não queria realmente que ele comesse carne. Deus queria que ele parasse de considerar os estrangeiros como pessoas comuns e imundas. É isto. Está claro para você? Creio que está claro, certo? Clarinho? Muito bem. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Ah, Pedro agora está pregando que todos, não importa de onde, de qual nação, de qual tribo, não importa. Se creu nele, será salvo.
E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Gentios aqui significa os estrangeiros, tá? As gentes de outros povos, de outras nações. Querido, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aquele povo todo foi batizado com o Espírito Santo, igual no dia de Pentecostes, querido. E Pedro está ali pregando para um monte de estrangeiro que até um dia atrás ele considerava imundos, abomináveis, gente ruim. Agora Pedro, ao contrário, depois da visão, e que essa visão ficou clara, Pedro está na casa deles, junto com eles, pregando para eles e vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre eles. Jesus batizou esse povo todo com o Espírito Santo e com fogo, e falava em línguas, e glorificava e magnificava a Deus. E os irmãos que foram com Pedro, aqueles 6 irmãos espantados: uau, como pode? Esses estrangeiros estão falando em línguas igual nós, como é possível? Porque Jesus não faz acepção de pessoas, como disse Pedro. Não se tratava de comer animais imundos, se tratava de nunca mais considerar imundo o ser humano que Jesus morreu para purificar os seus pecados. Querido, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Queridos, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Bom, Pedro no final batizou aquele povo todinho na água. Aleluias. Foram batizados no Espírito Santo porque não podiam ser batizados nas águas. Meus amigos, creram na palavra. Eles estavam, como diz o verso 33... Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus é mandado. Eles estavam com o coração aberto. Há pessoas que estão com o coração fechado, ouvidos tapados, cegos, com as mãos armadas com 7 pedras para atirar na gente, quando a gente prega uma verdade. A estes nunca vão estudar e nunca vão chegar ao conhecimento da verdade, porque são preconceituosos, não estão dispostos a aprender a verdade. Mas você pode fazer a diferença. Você pode agora se despir de todo o preconceito que você adquiriu em algum momento na sua vida, porque te ensinaram errado. Eu não estou aqui articulando a palavra, manipulando a palavra. Eu estou te mostrando exatamente como é. Eu não estou lendo apenas 2 ou 3 versículos para você e dizendo, esse versículo significa isso. Eu estou analisando o texto inteiro com você, te mostrando o contexto aqui. Agora você tem que tomar uma decisão, minha amiga, meu amigo. É aceitar ou não aceitar. Você é livre. Mas, por favor, se não quer aceitar, não aceite. Só não distorcione a palavra de Deus. Só não diz que a palavra está dizendo o que ela não está dizendo, por favor. Tá bem? Vamos lá, vamos seguir adiante. Capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Os líderes lá em Jerusalém ficaram sabendo. O quê? Pedro entrou na casa de estrangeiros, pregaram para eles. Pedro não é bobo, tinha 6 irmãos de testemunha. Tinha a visão que Deus deu para ele, a ordem do Espírito Santo para ir com eles. Ia fazer Pedro obedecer. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões e circuncisos e comeste com eles? Claro que comeu, Pedro ficou alguns dias lá. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo:
Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de nenhuma maneira, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disseram-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. Sim, dizia Pedro, eu fui sim, eu comi com eles, eu bebi com eles, eu entrei na casa deles, eu estive lá com eles dias. Por quê, Pedro? Por isso. E aí tudo que já lemos, Pedro contou toda a história. E tem mais. E contou-nos, Cornélio, como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Deus tinha um plano de salvação para Cornélio e toda a sua família, sua gente, aquela multidão toda. E aquela barreira racial estava atrapalhando, queridos. E aí Deus utiliza esta visão do lençol com animais de várias raças e espécies para romper essa barreira. Aí vem você querer me dizer que Deus está mandando Pedro comer carne imunda? Pelo amor de Deus, de onde foi que você aprendeu a interpretar a Bíblia, minha amiga, meu amigo? Está muito desenhado aqui. Eu vou te dar uma dica. Leia o texto inteiro, que isso ajuda bastante. E ora mais a Deus. Cuidado com o que está entrando na sua cabeça, no seu ouvido aí. Estão soprando mentiras aí no seu ouvido. Atenção, preste atenção. Mira. Agora verso 15, já estou no capítulo 11, se recorda, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, ou seja, igualzinho aconteceu conosco lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, também aconteceu na casa de Cornélio, um derramamento tremendo do Espírito Santo. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Peraí, mas Pedro não disse não a Deus 3 vezes e a visão desapareceu? Sim, mas lá Pedro não estava resistindo, ao contrário. Porque quando Deus disse, vai Pedro com eles, porque eu os enviei aqui, Pedro obedeceu, queridos. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Amém. Está clarito para você? Está claro? Entendeu? Que aquela visão, de maneira nenhuma, se tratava de comer o que Deus proibiu. Deus não estava liberando o que ele disse que é imundo. Deus não morreu na cruz. Deus, o Deus Filho, não morreu na cruz para dizer para você, meu amigo, agora pode comer tudo que der na sua cabeça. Por favor, isso não tem nada a ver com o sacrifício de Cristo. Somente foi interrompido, abolido todo
o que apontava para a cruz, todas as ordenanças da lei cerimonial. Eu vou repetir, todas as cerimônias, os rituais, os sacrifícios que eram realizados, que significavam o que ia acontecer na cruz com Cristo Jesus. Quando isso aconteceu na cruz com Cristo Jesus, então tudo isso acabou. Eles comiam a Páscoa, agora já não tem sentido comer a Páscoa. Eles sacrificavam o cordeiro, o boi, o bode. Eles faziam todas as cerimônias, as oblações, a aspersão de sangue. Eles faziam a circuncisão, tudo isso que era para a purificação. Quando veio Cristo e morreu na cruz e nos purificou com seu sangue, já não tem nenhum sentido. E ademais de isto, ademais de não ter sentido, é pecado se quiser praticar essas leis cerimoniais. Porém, a lei eterna de Deus não foi abolida. Você não se dá conta que se a lei tivesse sido abolida, então a gente podia fazer qualquer coisa que der na cabeça. Matar, roubar, se prostituir, mentir. É lei, meu amigo, isso é lei. E o que Deus disse é abominável no passado, é abominável hoje e será abominável sempre. Cuidado, quando Jesus Cristo disse, não pense que eu vim abolir, abrogar a lei. Não pense nisto. Não pense, eu vim cumprir. Ah, meu amigo. Bom, Pedro não comeu. Depois, estando pensando, duvidando, Pedro entendeu. O Espírito Santo diz, Pedro, vai com eles. Senhor, são estrangeiro. Eu estou mandando. Ok, Senhor, agora mesmo. Juntou as testemunhas e os irmãos foram com Pedro e acabou o problema, meu irmão. Acabou o problema. Aí o povo em Jerusalém ficaram sabendo, botaram Pedro na rodinha ali, vamos barretar Pedro. Pedro lhes contou a verdade e eles creram e glorificaram a Deus. E você? O que vai fazer? Vai continuar resistindo a Deus? Vai continuar condenando a palavra? Porque se até hoje você tomava esse texto, lia só aquele pedacinho, levanta Pedro, mata e come, não chame comum que Deus purificou e já ficava tranquilo. Que bom, agora eu posso comer tudo. Agora você descobriu, analisando o texto inteiro, que isso não é verdade. O que você vai fazer? Todo o povo de Jerusalém que condenou Pedro por isso, quando escutou a verdade, se desarmaram e se renderam à verdade e glorificaram a Deus. O que você vai fazer? Bom, aí a decisão é tua, já não é comigo. Bom, muito bem. Como a hora avançou bastante, eu não vou entrar em outro ponto e provavelmente esta série de 3 vai se tornar série de 4, série de 5. Bom, quanto sei. Porque se eu entro no outro texto, eu vou tomar outro tempão para explicar. Mas no nosso próximo vídeo, que eu já não vou prometer se é amanhã ou depois da manhã, porque eu estou lotado de coisas para fazer aqui. Eu tenho os vídeos da igreja, as mensagens para a igreja, os estudos da igreja, tem tudo isso. E aí eu estou fazendo isso aqui paralelamente, tá bem? Então eu tenho que ir cavando um pouquinho de tempo aqui, eu tá ali para fazer isso. Esse vídeo mesmo, que você está assistindo, eu tive que gravar em 2 partes e buscando um momentinho aqui, eu tô ali para fazer. Agora eu tenho que editar, tenho que pôr em ordem para depois publicar, para chegar nesse ponto que você está vendo, tá bom? Mas não deixe de acompanhar, tá bem? Amigo, não quero te ofender, não quero atacar a tua fé. Eu quero compartilhar com você a verdade genuinamente bíblica, tá bem? Então vamos junto em harmonia, sem atacar um ao outro, mas com firmeza. Eu creio nisto que eu ensino, eu creio no que eu prego, porque, bom, não estou passando aqui opiniões humanas, senão a palavra simples e pura, ok? Que Deus te abençoe. Abraço a todos, até nosso próximo encontro nesses estudos. Enquanto isso, se você quer assistir às mais de 100 mensagens que aqui estão nesse canal, só que estão em espanhol, mas você vai entender, ok?
bem clarito, dá para entender. Há muitos brasileiros que estão assistindo. Aqui está, tá bem? Nesse mesmo canal. Se não está inscrito, por favor, inscreva-se. Compartilha com seus contatos. Se você não quer perder nenhum vídeo que subimos, clica na campainha, no sininho e você será notificado sempre. Tá bem? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.